Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, pedir que nos ilumine e vamos conversar um pouquinho, né? Eu diria que esse é um assunto delicado. Sempre que a gente fala de verdade, especialmente no meio, vamos dizer, no meio espiritualista, a gente corre alguns riscos. Então vamos tentar ver se a gente consegue descobrir essa verdade. O tema é a verdade que vos libertará. Aí nós vamos ter que descobrir que verdade é essa e libertará de quê? A verdade que vos libertará. Qual é essa verdade? E ela vai libertar de quê? Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Então, Jesus dizendo aos judeus. Quem são os judeus? A gente poderia falar assim, quem foram e quem são? Os judeus eram um povo, era uma nação. A nação depois se transformou. Virou Israel. Mas o povo continuou, era o mesmo povo. Aí fizeram uma série de distinções entre judeus de nacionalidade e judeus de religiosidade. E aí começam os conflitos e as confusões que vêm varando todo esse tempo. Mas, na verdade, os judeus daquela época são representados hoje por todos os povos que têm alguma religiosidade. Porque se virou Israel, e Israel passou a ser o símbolo de representação da terra, todos nós, então, estamos dentro desse simbolismo. Então, Jesus está se dirigindo a todos nós, nos convidando aqui, aqueles que estamos crendo nele, que ele diz assim, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, permanecer verdadeiramente na palavra de Jesus, na orientação de Jesus. Se permanecermos nela, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é então permanecer na palavra de Jesus? Será que eu já pelo menos conheço essa palavra, para eu dizer que permaneço nela, ou que vou permanecer nela, porque eu entendi? Nós estamos agora então com a doutrina espírita com uma proposta interessante e importante, de buscar essa verdade não de uma forma pronta, não de uma forma dogmática, mas de uma forma individual. Então, eu não tenho particularmente nenhuma verdade para passar para vocês. O Espiritismo não tem uma verdade absoluta para passar para nós. Mas ele tem um convite para que cada um de nós busque a verdade no Evangelho, utilizando a orientação espírita. Ele não vai chegar e dizer, isso é verdade absoluta. Eu não tenho essa palavra aqui, que vai libertar, vai sair daqui todo mundo libertado porque recebeu uma palavra. Ela não existe assim. A proposta é, vamos conhecer Jesus através do Evangelho, através das informações que existem sobre ele, sobre todos os comportamentos dele. Então, nos 4 Evangelhos está a verdade sobre Jesus. Mas nós vamos ter que descobrir essa verdade, cada um, do seu jeito, e não do jeito de um outro. Passou essa fase. Não tem agora alguém para dizer para nós, isso pode, isso não pode. Isso é proibido, isso é pecado, isso está errado.
Não tem mais isso. Agora quem vai ditar isso para nós vai ser a nossa consciência. E aí nós vamos, para trabalhar a nossa consciência, nós vamos buscar o entendimento do Evangelho de Jesus. E o nosso norte será o Evangelho. Quer dizer, Jesus, através do Evangelho que ele deixou, vai nortear o nosso comportamento. Então o que vai acontecer? Nós vamos receber essa verdade, essas palavras que são verdadeiras, que vêm de Jesus, vamos permanecer nela. Permanecendo nela, nós faremos aquilo que ele disse. Seremos verdadeiramente os discípulos dele. E aí toda a sequência. Eu preciso então conhecer essa palavra de Jesus, essa palavra do Evangelho que fala de Jesus, que traz o ensinamento dele. Para conhecer, tem umas sugestões, vamos dizer assim. São as sugestões de interpretação. A gente pega o Evangelho, faz uma leitura de um versículo, de um capítulo inteiro, e a grande maioria de nós, ao ler um capítulo, ou mesmo um versículo, não entende praticamente nada, a não ser que já esteja treinado na interpretação imediata. A grande maioria ainda temos dificuldade de pegar a Bíblia, ir lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, pega lá o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Aí no capítulo 5 começa o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7. Aí pega a Bíblia, nessa parte do Evangelho. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Aí você vai ouvir lá dizendo, você vai ler dizendo que Jesus chegou até uma montanha, né? Uma parte mais elevada. Aí ele se assentou, abriu a sua boca e começou a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todo mundo aqui já ouviu isso. Mas eu, bastante ousadamente, diria que a maioria de nós, se tiver que explicar isso para uma criança de 7 anos, vai ter dificuldade. Explicar o que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Principalmente se for aquela criança que pergunta muito, né? Fica querendo entender tudo. E vai fazer mais um monte de perguntas em cima, e a gente vai embaraçar, e se for o pai, vai mandar para a mãe, se for a mãe, vai mandar para o pai, e acabar não vai responder nada. Certo? Essa criança somos nós. Essa criança somos nós quando estamos interessados em conhecer o Evangelho. Estamos numa idade próxima disso aí, em termos de busca de conhecimento do Evangelho. Ou seja, um conhecimento quase zero, um conhecimento ainda bem infantil. Não estou dizendo que todos são assim, mas eu diria que a grande maioria de nós ainda está nessa fase, desse conhecimento bem limitado ainda. Se eu tenho o conhecimento limitado do Evangelho, como que eu vou seguir a Jesus? Como que eu vou permanecer numa palavra que eu não conheço? Então a gente vai levando. Vai vivendo cada dia de um jeito. Hoje eu ouvi uma expressão interessante. Bem recentemente, até, há umas 2 horas atrás, uma pessoa falou assim: Jesus vai voltar e vai deixar aqui muita gente que acha que está com ele. Aí uma outra pessoa que estava do lado, que ouviu também essa conversa, riu. Porque para muita gente é engraçado falar que Jesus vai voltar. Mas por que às vezes a gente ri? Porque não entendeu. Porque não sabe explicar isso, não sabe se explicar isso aí. E muitos de nós ficariam com mais essa dúvida, né? Jesus vai voltar mesmo? Já voltou? Quando que ele vai voltar? Aí as religiões, as igrejas e os intérpretes
vão deixando uma grande quantidade de respostas que passam a ser verdades prontas sobre Jesus, que na verdade não são verdades mesmo. São interpretações pessoais e que nem sempre condizem com uma verdade que possa ser entendida como lógica e como aceitável, que é a que a gente está buscando. Então a ideia que nós temos hoje para interpretar tudo isso, eu vou dizer o seguinte: Jesus não voltou ainda, tá, gente? Vamos colocar assim, não voltou. Ele está voltando, não da forma que foi entendido e que foi pregado. Jesus está voltando em cada um de nós, na medida que nós vamos nos tornando cristãos. Cada um de nós que tem um comportamento cristão é Jesus voltando e agindo naquele momento, naquela situação. Mas toda vez que nós agimos exatamente o contrário, é a demonstração de que ele ainda não voltou. Porque ele, fisicamente, como se pregou em algumas situações, ele não vai voltar. Não existe nenhuma expectativa dele voltar fisicamente. Porque a expectativa é de que ele vai voltar no comportamento dos cristãos. Então, quando nós permanecermos na palavra dele, aí nós vamos divulgar, disseminar essa verdade do ensinamento dele através da nossa vivência. Para chegar a isso, tem algumas ideias de interpretação. Uma chama-se isenção de preconceitos. Toda vez que nós somos analisar o Evangelho com algum preconceito, com alguma ideia já pronta e definida, nós não vamos conseguir desenvolver no entendimento da interpretação. Então, por exemplo, eu vou pegar o Evangelho do João. Lá na conversa do João com Nicodemos, onde no meio espírita, normalmente nós interpretamos que o João, ou que o Jesus, naquela conversa lá com Nicodemos, deu a entender que o Nicodemos queria saber sobre reencarnação. Para nossa interpretação está claro isso. A interpretação na visão espírita, porque nós acreditamos em reencarnação. Então, acreditar em reencarnação e colocar como verdade absoluta para o outro que não acredita é uma forma de preconceito. Não acreditar em reencarnação e tentar pregar para quem acredita que não existe é outra forma. Como que nós vamos então interpretar o Evangelho de uma forma que seja agradável para todos e que não desvie? Aí que entra a isenção do preconceito. Porque na interpretação cabem duas propostas, dois entendimentos. Quase sempre cabe mais de um entendimento ou mais de dois. Para quem acha que foi a renovação, que a proposta de renovação, de um renascimento, na mesma existência ainda, mas de melhora constante, está correto. Porque nós precisamos melhorar todos os dias. Permanecer na palavra de Jesus é melhorar todos os dias, é aperfeiçoar todos os dias. Então isso é uma forma de renascimento dentro da mesma existência. Essa interpretação está correta. Mas para quem vê pelo lado da reencarnação, já com esse entendimento, também está correto. Mas é uma outra visão, é um outro entendimento que precisa chegar num acordo para que não haja discussões, não hajam brigas, não hajam conflitos de verdade. Por isso é importante essa questão do preconceito. O respeito que nós devemos uns aos outros na interpretação. A minha passa a ser a minha verdade, mas ela não será a verdade do outro ainda. Mas quando eu tenho a minha, eu nem posso, em nome da minha verdade, dizer ao outro que não quero nem saber. Porque ele
pode ter alguma informação que vai acrescentar ao que eu já tenho e vai facilitar o meu entendimento. Isso seria a isenção do preconceito. O outro ponto é a mente livre. É a mente livre não subordinada a dogma. O dogma é uma verdade considerada inquestionável. É uma verdade imposta. Então, não importa o que você pensa. Jesus vai voltar nas nuvens e o dia que ele voltar, ele vai selecionar todas as pessoas que estão aqui e vai escolher aqueles que ele vai levar com ele. Se você pergunta, como vai ser isso? Quem estiver pregando dessa forma vai dizer assim, mistério. Espere o dia e você verá. Isso não é para ser questionado, é para ser aceito. Isso é argumento de fé. Fé cega. Isso é dogma. É verdade imposta. Bom, outro ponto. Inteligência humilde. Para entender o que realmente está escrito e não querer impor ao escrito o que se tem em mente. Inteligência humilde. Eu não sei nada do Evangelho. Não sei nada da interpretação do Evangelho. Então, quando eu vou estudar o Evangelho, quem sabe é ele. Eu vou estudar para aprender. Eu não posso chegar no Evangelho e impor a minha verdade para ele. Impor o meu entendimento. Impor ao Evangelho aquilo que eu acho que é correto. Eu preciso estudar com isenção para entender qual a verdade tem ali que vai servir para mim. E sempre que o Evangelho for contra a nossa realidade, o nosso pensamento, isso é ótimo. É sinal que a gente está num bom caminho. O Evangelho está diferente de mim, está me chamando à mudança. Quando ficar tudo igualzinho, quando sempre concordar e está tudo certo, cuidado. Porque pode ser que a gente não está interpretando, está só lendo. Você lê, guarda, decora, repete para os outros, mas não entende, não se transforma, porque só leu para saber e para passar para os outros. Tá? Então, um exemplo disso, lá nas festas, nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho, né? Está escrito lá no Evangelho do João. Se eu sou alcoólatra, eu posso usar isso aí como argumento para o meu alcoolismo. Jesus transformou água em vinho, então beber não é proibido. Ok? Bem rapidinho, uma interpretação bacana, né? Bem de acordo com a minha necessidade. Se Jesus expulsou os vendilhões do templo e fez aquela anarquia toda lá, eu posso brigar, gritar, bater em mulher, xingar as pessoas na rua e fazer tudo. Porque se Jesus fez isso, eu não sou Jesus, ou seja, sou muito menor do que ele, então eu posso fazer muito mais. Está se justificando e colocando na expressão do Evangelho aquilo que você acha que é verdade. E não é verdade, está tentando se justificar dentro do Evangelho. Ok? Outro ponto. É preciso ter um raciocínio perquiridor, perguntador. E inteligente. Para perguntar e saber buscar a resposta de acordo com a necessidade. E analisar a resposta. Não é aceitar uma resposta pronta. Analisar, ver qual é a lógica da resposta. E dentro da lógica da resposta, é que nós vamos manter o nosso entendimento. Com tudo isso, nós estamos buscando dentro do Evangelho a verdade, aquela verdade que vai nos libertar. Ainda assim, é preciso ter coração puro
desprendido e unido a Deus. Aí a gente vai falar assim, mas pureza eu não tenho. Eu não sou puro. Mas eu posso garantir que todos aqui agora estamos puros. Porque neste momento, nós estamos buscando a nossa melhor sintonia com Deus, com a espiritualidade. Nós estamos num ambiente onde tudo é preparado para que nós exerçamos a nossa pureza, a que nós temos. Então todos temos, ainda que pouco, mas temos. Para buscar esse entendimento, é preciso então ir com essa pureza que nós já temos, com a simplicidade que já conseguimos desenvolver, e todos temos. Então todos podemos fazer isso. Pega a Bíblia, leia, faça uma oração antes, crie uma sintonia espiritual, leia a mensagem do Evangelho, busque o entendimento. Como você vai buscar esse entendimento? A leitura do Evangelho é a leitura da letra do Evangelho, é a parte física, é o sentido literal. Esse é o que está escrito. O literal é a vida, é o que está escrito, é a parte material, é a parte palpável. Mas eu quero mais. Eu não quero a parte física do Evangelho. Eu quero a parte íntima do Evangelho. Porque é essa parte íntima que vai tocar na minha intimidade. Eu preciso fazer uma transformação que não é propriamente física, é espiritual. Então eu preciso pegar a letra, que é o recurso que eu tenho para ver a informação. Depois que eu pego a letra, eu vou ver se tem um sentido lá que é alegórico, que é uma espécie de uma fantasia, é uma história. Jesus está numa festa de casamento, de repente a mãe dele chega para ele e diz: o vinho está acabando. Aí ele diz para a mãe dele: mas que tenho eu com isso? Que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ela vira para os servidores e diz assim: tudo que ele mandar, façam. E ele manda colocar água lá nas talhas, 6 talhas. E eles colocam, enchem as talhas de água. É vinho para danar, né? Que são 60, 70 litros cada uma. 6 vai dar a quantidade boa de vinho, né? Aí você pega esse vinho todinho, ele manda provar, o rapaz prova o vinho e diz que é o melhor vinho até aquele momento ali. Ele prova o vinho, fica maravilhado com o vinho e aí destaca para a eternidade o milagre que Jesus fez de transformar a água em vinho. Será que não tem uma alegoria em tudo isso aí, uma história? Qual que é a história? Aí eu vou ver que tem realmente uma história. Eu vou pegar detalhes dessa história aí, porque eu não quero ainda a parte historiada, essa parte fantástica, vamos dizer assim. Eu quero a parte mais profunda. Aí eu vou ver o símbolo. Tudo tem um sentido simbólico. Então, água tem um sentido simbólico. Vinho tem um outro sentido. Se nós pegarmos água simbolizando ensinamento ainda precário, e vinho como ensinamento mais profundo, com maior qualidade, nós vamos começar a chegar na essência. E aí nós vamos achar o sentido espiritual. Eu pego água e entendo a água como o ensinamento que vinha até este momento. Jesus chega, acrescenta algo a esse ensinamento. E há uma grande uma proposta de transformação que justifica a vinda dele aqui. Então, dentro dessa proposta de transformação, o vinho simboliza as propriedades que foram
colocadas na água, para que ela passasse a ser vista como esse elemento embriagador, que faria com que aqueles que se tornassem cristãos permanecessem na palavra dele para encontrar a verdade que os libertaria. Então, o vinho, como símbolo, e a água, tem essa característica. Aí eu cheguei onde eu queria. Qual que é a proposta de Jesus, então, nessa passagem? Não era transformar a água em vinho. Era falar para as pessoas o quanto é importante mudar, se transformar de uma forma tão radical que seria parecido com a transformação da água em vinho. Quando eu descubro isso e entendo isso, e isso passa a ser a minha verdade, e eu passo a viver essa verdade, eu permaneci na palavra de Jesus, e encontrei a verdade que vai me libertar de quê? Faltou isso. Libertar de quê? Aí eu vou lá no Evangelho do Mateus de novo. No Evangelho do Mateus, a partir do versículo 43, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, água. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É a parte água. Analisem agora nessa visão aí. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ok? Verdade? Era a verdade até aquele momento. Assim era orientado. Por isso que o ensinamento ainda estava imperfeito. Aí ele diz assim: mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que vos faz mal. E orai pelo que vos persegue e calunia. É a grande transformação. Aí eu pego essa informação, que até dispensa muita interpretação, que ela vai ficando muito clara. Ela só vai entrar em choque com a nossa realidade. Porque se eu tenho inimigos que eu elegi, ou se eu tenho pessoas que eu tenho grandes dificuldades com elas por causa do comportamento delas, e sem observar os meus, eu vou ter problema com isso. Esse problema foi um dos que levou Jesus a ser crucificado. Porque os fariseus, os escribas e fariseus, que pregavam aquela verdade da água, não queriam a verdade do vinho, que faria essa transformação tão grande, a ponto de fazer descobrir a verdade que estava embutida no ensinamento e que libertaria as pessoas. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. O título é Amai os vossos inimigos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem uma característica interessante. Se a gente pegar de trás para frente, nós vamos achar lá assim, só nos títulos, né? Os subtítulos. Tem lá duelo, ódio, vingança. Os 3 últimos subtítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Vamos analisar. Quando alguém nos ofende, quando acontece alguma coisa que nos desagrada, seja o que for, no ambiente profissional, no ambiente familiar, na casa espírita, em qualquer ambiente onde nós estivermos, aconteceu alguma coisa que nos contraria, nós iniciamos um duelo. Eu até imagino que pode ter alguém aqui agora duelando comigo por alguma coisa que eu possa ter falado. Não sei. Mas a gente inicia um duelo. Tipo assim, se for aqui, né? Não concordo com esse jeito. Mas não está falando, está só pensando. É o duelo. Se for em casa, com a mulher, com o marido, com os filhos, mas ainda não pode falar,
Só duelo. Não é possível. Né? Você está mentalmente, não é possível. Isso é um absurdo. Não pode acontecer uma coisa assim. Né? A pessoa não pode agir dessa forma. Isso aí é totalmente desrespeito. E a pessoa está desrespeitando os meus direitos. Mas eu nem sei se eu cumpri os meus deveres, né? Mas está desrespeitando. Você está duelando. Você pega esse acontecimento de Brumadinho e começa a discutir com isso. Qual é o seu ponto de interesse lá? O que te incomodou mais lá? Tem muitos setores nesse acontecimento. As pessoas que morreram, as pessoas que provocaram, direta ou indiretamente, as mortes, a direção da empresa, a empresa, os lucros da empresa, o dinheiro que a empresa ganhou ou deixou de ganhar, os prejuízos ambientais, os animais que estão morrendo, que morreram, que vão ter que ser sacrificados. O que me toca? O que me interessa? Cada um vai ser tocado num ponto. E neste ponto vai fazer o duelo. Ok? O duelo alimentado leva para o ódio. Aí você começa a odiar. Suponhamos que eu tenha achado muito ruim a morte dos animais. Eu começo a odiar toda aquela situação, porque afinal de contas, quantos animais sofreram, foram prejudicados, maltratados e até sacrificados por causa de uma coisa que os coitados dos animais não tem nada a ver com isso. Então eu passo a odiar os possíveis responsáveis por isso aí. Quando eu passo a odiar, eu começo a tramar uma vingança. Ok? Eu começo a programar uma vingança. O que eu vou fazer na rede social para vingar de quem promoveu tudo isso? O que eu vou fazer aqui dentro da minha casa para vingar dessa pessoa que fez isso contra mim, que me desrespeitou? O que eu vou fazer contra o meu filho, minha mulher, meu marido, meu irmão, meu pai, minha mãe, para vingar disso que fez contra mim? Chegou na fase da vingança. No duelo, no ódio e na vingança, nós estamos escravizados. Nós somos escravos. Estamos totalmente presos a uma situação ruim, que nós achamos que é ruim, mas nos mantemos ligados a ela mentalmente e às vezes de uma forma até física. Porque se exercitarmos a vingança, nós vamos nos ligar àquela situação de uma forma física. Nós vamos promover algo que vai voltar contra nós depois. Essa é a escravidão que nós precisamos nos libertar. É a escravidão do orgulho, que nos leva a duelar negativamente, que nos leva a odiar e que nos leva a vingar. Aí nós encontramos o Evangelho. Na sequência lá, vem assim: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Nessa passagem. Se alguém te ferir numa face, alguns estão na face esquerda ou na direita, não importa, oferece a outra. Aí eu vou começar a receber a palavra do Evangelho. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E encontrareis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu começo a entender essa palavra. Primeiro eu discuto, claro. Como assim? Me feriu numa face, ofereço a outra? Vamos andar, deixa bater? Bateu de um lado, eu ofereço o outro? Será que é isso? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Não. Então eu preciso entender o que Jesus quis dizer com isso. Aí eu vou entender que a face é o lado da minha personalidade, é o lado da nossa personalidade. E que todos nós temos esses dois lados.
lado bom e o lado ruim, o lado certo e o lado errado, o lado orgulho e o lado humildade. E vou descobrir que o meu lado orgulho sempre é ofendido quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto. Aí, permanecendo na palavra de Jesus, ele diz para mim: quando te ofender numa face, oferece a outra. Aí então eu já sei, me ofendeu na face esquerda, a do orgulho. O que Jesus propôs? Oferece a outra. Qual que é a outra? A da humildade. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer campanha para ajudar as pessoas que estão prejudicadas lá em Brumadinho, independente de saber quais foram os motivos, independente de acusar alguém. Aí eu entro na faixa da caridade e aplico a palavra de Jesus, encontrando esta verdade que vai me libertar do duelo, do ódio e da vingança. Então agora, eu não quero mais saber quem fez errado, quem é culpado. Agora eu estou querendo ajudar quem está passando por dificuldade. Isso serve dentro da nossa casa física, serve dentro do nosso ambiente de trabalho e serve no nosso dia a dia. Na medida que isso vai ampliando para nós, esse entendimento vai ampliando, nós vamos passando a ver as pessoas como irmãs. Vamos nos tornando mais humanos, mais fraternos, mais respeitosos uns com os outros. E é isso que vai nos libertar. Eu tenho um cidadão aqui que eu convivo com ele há muitos anos, mas eu não vou com a cara dele, parece que ele não vai com a minha também, né? E eu vou alimentando isso. Toda hora que eu olho para ele, eu acho que ele está com raiva de mim. Toda hora que ele olha para mim, ele acha que eu estou com raiva dele. E nós estamos trocando vibrações contrárias, negativas. Mas um dia eu chego e olho para ele e falo assim: meu irmão, é filho de Deus. Quem sabe ele pode estar com algum problema e está até precisando de ajuda. Aí eu chego nele: meu irmão, eu nunca conversei com você, nós nunca conversamos, mas quem sabe eu posso te ajudar de alguma forma? Quem sabe nós podemos nos tornar amigos? Quem sabe nós podemos fazer um ciclo de colaboração aqui no nosso ambiente, seja ele qual for? Aí nós entramos na faixa do permanecer na palavra de Jesus. E aí eu me libertei de um inimigo, ou de um possível inimigo. Quando eu me liberto dos meus inimigos, tanto os internos quanto os externos, eu estou alcançando essa libertação que ele propôs. Que ele disse que aconteceria quando eu encontrasse a verdade. Essa não é ainda a verdade absoluta, é uma verdade relativa. Porque nenhum de nós vai sair daqui agora com certeza absoluta de que a verdade é exatamente isso. E nem precisa. Eu quero que saiam todos com dúvida e cheguem em casa e vai pesquisar. Pega o Evangelho com o Espiritismo, capítulo 12, leia o capítulo todo. Pega os outros capítulos que tem algum assunto a ver, trabalha esses outros capítulos também. Pega outras obras, trabalhe as outras obras. Pega a mensagem do Emmanuel, do André Luiz, as obras do André Luiz, não descanse. Encontre a sua verdade, consolide a sua verdade. E quem consolidar a verdade vai se libertar, porque passa a agir de acordo com o cristão. Quando tiver motivo para duelar, antes de começar a duelar, vai interromper o processo. Opa! Negativo não. Aí eu começo a corrigir meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações, seguindo a palavra de Jesus. Vigiai e orai.
eu tenho agora argumento para vigiar. Eu já sei que toda vez que eu olhar para alguma coisa e achar que é ruim, e começar a buscar condenações, acusações, culpados, eu entrei no processo de duelar com a situação que pode me levar a um sentimento de vingança. E se eu vingar, em qualquer fase do processo, eu adquiro um problema para mim. Ou seja, eu me vinculo a uma situação muito ruim que depois eu vou ter dificuldade para me livrar dela. Então eu interrompo. Aí nesse mesmo Evangelho, capítulo 12, junto com o item imediatamente depois, de trás para frente, né? Ele fala dos inimigos desencarnados. E diz que o fato de uma pessoa ter desencarnado não significa que a inimizade acabou. Uma pessoa não melhora porque desencarnou. Nós não vamos melhorar porque desencarnamos. Nós vamos melhorar porque nos transformamos. Então, o inimigo que desencarnou, se era inimigo, ele vai continuar sendo. E se ele tinha motivos para vingar de nós por alguma razão, agora ele vai ficar muito mais à vontade. Porque agora ele vai nos acompanhar por onde nós formos e nós não teremos nenhuma percepção dele, a maioria não tem. Aí ele vai pegar os nossos pontos fracos, os nossos pontos de escravização. Onde eles estão? No duelo, no ódio, na vingança, no orgulho, que gera uma série de outros comportamentos. Ele vai esperar esse ponto e vai atuar nele para vingar de nós, dentro da nossa necessidade de resgatar o que fizemos para trás. Mas o primeiro item, o título é Retribuir o mal com o bem. O que significa isso? Depois que eu tiver treinado bastante esse oferecer a outra face, quando tiver consolidado, quando eu tiver vivenciado o ensinamento de Jesus, de tal forma que eu já não me escravize a esses pensamentos e comportamentos, eu vou passar a agir imediatamente e espontaneamente nessa devolução do mal com o bem. Virou espontâneo. A partir deste momento, eu estou livre da escravização. Eu estou liberto. Porque eu não vou me permitir mais nenhum tipo de escravização a nenhum comportamento que seja ruim, que seja negativo. Chegamos ao ponto que é a proposta de Jesus. O ponto é: a verdade que vos libertará é a verdade que cada um vai encontrar a partir da sua vivência da palavra, do ensinamento que está no Evangelho de Jesus. Aí o Emmanuel diz assim, no livro Fonte Viva, a mensagem 173, chama Ante a Luz da Verdade. Ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João, né, como eu já disse, capítulo 8, versículo 32. Ele diz assim: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, entre aspas, ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto,
A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade cessante do bem eterno. A verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, fala mais, age mais e fala menos. Só para tirar essa confusão final aqui, ó. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Essa que é a proposta para nós. Passar a falar menos e agir mais. Vou ter que ouvir essa. Nós que falamos muito, especialmente falando do Evangelho, estamos perfeitamente enquadrados aqui. Porque uma grande parte de nós, os expositores, os padres, os pastores, os orientadores de uma maneira geral, muitos temos caído nessa parte de achar que já sabe e não faz em nome do saber. Saber não é suficiente. É bom, é um bom ponto de partida, mas não é suficiente. Porque mesmo sabendo alguma coisa, ainda não temos a verdade absoluta. E a verdade absoluta só será alcançada com a vivência dia a dia daquilo que nós já sabemos, daquilo que já está consolidado, daquilo que já é realmente verdade. A vivência é que vai consolidando o que já aprendemos e abrindo espaço para outros aprendizados. Nós temos uma longa estrada para percorrer. Lá no Sermão da Montanha mesmo, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza é resultado de comportamentos puros constantes, e não de palavras simplesmente. Não de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou não de dizer, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas de agir. Então, que analisemos os nossos comportamentos antes de falar. Antes de aconselhar, antes de criticar, antes de julgar, antes de condenar, analise o próprio comportamento cristão. Porque o comportamento cristão é de buscar a verdade de uma forma íntima, silenciosa, tranquila e, acima de tudo, caritosa. Jesus ilumina todos nós, que nós possamos continuar buscando essa verdade absoluta, desenvolvendo o nosso processo de purificação. Muito obrigado.